Shalom, Hanis Kairene, Agapetoi Adelphoi. Meus prezados, nós estamos iniciando mais uma aula aqui no canal A Rota da Teologia. Hoje, aula de teologia do Novo Testamento, teologia canônica. Estamos na segunda aula de epístolas gerais, fazendo uma análise do âmbito teológico e analítico das epístolas gerais. E esta aula dela está dentro de um arcabouço de assuntos, temas, disciplinas, de um curso que estamos provendo de especialização no Novo Testamento para um pastor amigo nosso lá na Inglaterra, em Londres. Meus prezados, hoje vamos dar início à Epístola de Tiago, analisá-la no âmbito teológico. Quando nós vamos olhar a Epístola de Tiago, alguns teólogos, principalmente da escola crítico-histórica, histórico-crítica, vão ter algumas considerações referentes à teologia proposta por Tiago, dizendo que, inclusive, não conseguem encontrar um teor teológico dentro da Epístola de Tiago. Colocam ressalvas não só no enfoque teológico, mas também no enfoque doutrinário da Epístola, dizendo com que ela procure, em alguns momentos, desenvolver mais uma área poimênica de aconselhamento do que propriamente dito de teologia pura, no âmbito da teologia dogmática, sistemática, também no âmbito da teologia histórica. Porém, quando nós vamos fazer uma análise, principalmente hermenêutica, histórico-gramatical, e uma análise eclesiológica da proposta de Tiago, que é justamente está se dirigindo para os judeus da dispersão, da diáspora, nós vamos ver que Tiago ele está enfocando sim uma teologia. Está sim desenvolvendo uma teologia com três perspectivas. Primeiro, uma teologia de convocação, uma teologia do âmbito missiológico, convocando os judeus que estão espalhados pelas nações a voltar-se para o âmbito da lei, da Torá, dos princípios estabelecidos por Deus na sua aliança no Berite. Segundo, a carta, a epístola, mesmo alguns exegetas, vamos assim, neoliberais, considerarem que ela venha a não ter um caráter epistolar, ela tem sim um caráter epistolar e ela está se direcionando, como falei, não só no âmbito poimênico, não só no âmbito missiológico, mas também no âmbito doutrinário, quando Tiago aborda questões sobre a soteriologia, sobre a fé, sobre a oração, sobre a intercessão por enfermos, sobre o poder e a autoridade aferida àqueles a qual o Senhor separa para o presbitério, sobre as tentações e provações e circunstâncias adversas. Então tem o sentido doutrinário. Tem o sentido doutrinário não no âmbito, vamos assim, central da sistemática, mas no âmbito eclesiológico, no âmbito da teologia prática. Seria mais
uma bula de teologia prática, seria mais uma providência, um desenvolvimento, um atribuir de teologia prática. Outro detalhe também que nós vamos ver e vamos encontrar na teologia desenvolvida por Tiago, ela também tem um sentido parenético. O que eu quero dizer com parenético? Quero trabalhar a questão da prolepse futurista, da escatologia e também das antíteses, dos contrassensos, aonde ocorre até alguns embates e debates no âmbito de uma dialética de confronto ideológico, de não no cerne e da ideologia e da proposta teológica, mas da aplicabilidade doutrinária de fé e obras que ocorre entre Tiago e Paulo e Tiago. Então a carta, a epístola a Tiago, ela tem todo um desenvolvimento teológico, ela tem todo um desenvolvimento apologético, e ela também entra no âmbito da historiografia judaica como uma carta de convocação aos judeus que estão espalhados, judeus da diáspora, da dispersão, espalhados pelas nações, para se voltarem a princípios mater da lei, da Torá. Outro detalhe a apontarmos, que quero também considerar, que Tiago está profundamente preocupado, principalmente com os cristãos judeus que se encontram na região da Judéia, que de uma forma ou outra estão procurando modificar ou praticar alguns pontos e alguns aspectos da lei que desvirtua o cerne da proposta da lei mosaica e da proposta também dos mandamentos ou da bula central de mandamentos que foi referenciado por Yahvé a Moisés no Monte Sinai. Também temos que trabalhar e pensar e refletir que mesmo a carta tendo alguns aforismos, algumas variedades de tópico organizadas de uma forma não sequencial e procurando também trabalhar um sentido eclesiástico de sabedoria prática, de sabedoria popular no âmbito judaico, a carta também tem com isso um sentido didático pedagógico no âmbito do judaísmo, no âmbito que é acompanhado e inserido no contexto didático pedagógico de ensino desenvolvido por um rabino ou por um rabi em Israel para os seus talmidim. Um outro detalhe também, que agora trabalhando aspectos mais centrais e alguns temas trabalhados por Tiago, nós vamos ver primeiro a vida indivisa, aonde Tiago trabalha questões muito claras de como desenvolver e como alcançar a vida indivisível. Amém? E aí ele vai começar a trabalhar algumas questões que impedem, que são praticadas, estão sendo praticadas no contexto desses judeus que estão pelas nações, principalmente esses que estão espalhados fora do contexto da Judéia e que estão atentando a algumas realidades que Tiago exorta, Tiago confronta, como a questão da mente dividida, tá? Que ele trabalha sobre isso lá no capítulo 1, versículos 6 a 8. Também depois ele retorna no capítulo 4, tá? Lá no versículo 8,
E também ele trabalha também a questão da insensatez, o que é ser um insensato e as implicâncias da prática dessa insensatez. Também vai trabalhar a questão do conhecimento, da sabedoria, a questão do verdadeiro sentido da história, do verdadeiro sentido da sabedoria, não uma sabedoria intelectiva, pautada no alcançar de uma cosmovisão acadêmica, teórica, de um ampliar e um expandir do cognitivo, não, mas de uma sabedoria alcançada no convívio diário, que nós denominamos na academia de sabedoria empírica, a sabedoria do dia a dia, a sabedoria do cotidiano, a sabedoria de saber viver, proceder, andar, comunicar, se posicionar em cada situação, circunstância, tempo em que você está inserido, realidades em que você se encontra. E também temos que ponderar e considerar que Tiago está trabalhando muito as questões da integridade, como viver uma vida de uma integridade. E aí ele entra no âmbito de uma ética. Ética da Epístola de Tiago é uma ética pautada na lei, uma ética pautada em princípios normativos, morais, que venham a conceder um arcabouço de práticas, de ações normativas, morais, em que no caso o judeu, no caso aquele a quem Tiago está endereçando a sua epístola, venha a ter um procedimento de comportamento que indique a sua maturidade, que indique a sua procedência equilibrada e religiosa e sábia e eclética em todos os momentos do seu desenvolvimento, da sua interação social, familiar e religiosa. Outro sim, é também que Tiago vai trabalhar as questões voltadas ou relacionadas à perseverança. Esse quesito perseverança, Tiago trabalha referente às diversas provações, às diversas adversidades, aos diversos momentos em que a pessoa é interpelada por circunstâncias contrárias e que precisa ter uma resistência, precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma maturidade para saber enfrentar, saber se posicionar e superar a crise. Em Tiago capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz: mas vocês têm desprezado o pobre. Aí ele está se direcionando aos donos de terra, aos que oprimiam, aos que eram seus escravos, seus servos, seus empregados, que eram tidos como escravos, como servos por causa da opressão, não só social, financeira e econômica, mas opressão também no sentido de ser proprietário, dono, sentir-se como proprietário, como dono daquela pessoa que lhe prestava serviços, que estava sob a sua responsabilidade. E aí então Tiago adverte dizendo: olha, vocês que estão oprimindo, vocês que estão desprezando o pobre, não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então ele está advertindo e ao mesmo tempo, nesse questionamento que está trabalhando, ele está orientando a eles a ser paciente, a suportar essas tribulações, a suportar essas circunstâncias contrárias, com fé, com paciência, com maturidade, com bom exemplo, com comportamento adequado e principalmente
uma perseverança eficiente. Tiago, ainda capítulo 5, versículos 1 a 6, ele vai trabalhar a mesma questão, porque das opressões que os ricos fazem ou cometem para com seus trabalhadores. Tiago trabalha muito essa questão de uma reforma, de uma política trabalhista, cobrando um melhor comportamento, um melhor cuidado dos patrões para com os seus subalternos, para com seus empregados. Um outro aspecto, um outro detalhe que Tiago está oferecendo aí é duas demonstrações para justamente ajudar, auxiliar os leitores da sua epístola, da sua carta, a permanecerem firmes na fé, a terem uma fé genuína, a suportarem as provações, a terem uma proposta de serem maduros, vivenciando uma sabedoria do alto, vivenciando uma espiritualidade não teórica, mas prática, vivenciando uma vida de uma sabedoria indivisível, de uma espiritualidade marcante, de uma maturidade que seja resplandecente nas atitudes de confiança, de convicção, oriundas de uma fé genuína. Um segundo aspecto também é que Tiago está lembrando a importância da perseverança na fé. O termo fistes, fé, e o termo fisteu, fidelidade e também fiel, é um termo muito bem trabalhado por Tiago. Tiago ele tem esse princípio normativo de trabalhar as questões do que vem a ser uma prática de fé genuína, que traga resultados, que traga benefícios, que cause um bom procedimento, uma boa repercussão, um bom desenvolvimento de fidelidade, de compromisso, de uma marca de uma atitude cristã genuína e de um âmbito, vamos dizer assim, mais voltado ao sentido ético, ao sentido de uma vida moral fecunda, que resplandeça com as suas ações a presença de Cristo. Então, ele também vai trabalhar questões sobre a avareza, a não se deixar seduzir por riquezas. E aí isso é uma temática confrontadora aos ricos, para que eles não venham pensar que essa riqueza material é o grande símbolo da sabedoria, é o grande símbolo da estratégia, é o grande símbolo de uma vida estável, de uma vida sustentada, de uma vida equilibrada, mas eles venham a considerar que ela pode ser o princípio de uma ruína, ela pode ser o princípio de uma perca, e ela pode sim causar uma desestabilidade emocional e até econômica se não houver uma administração, se não houver um controle e se não houver principalmente um cuidado de não priorizar a riqueza acima da vida com Deus. O outro aspecto também é a parte da sua dualicidade, do dualismo, da prática da duplicidade que ocorre entre a glória e a vanglória, né? A glória de Deus e a glória humana. E aí Tiago faz um paralelo de confronto entre uma e outra, a doxa, a glória de Deus e a glória humana, a glória que é superficial, a glória que é momentânea, a glória que é passageira e a glória principalmente que ela não tem uma sustentabilidade, mas a glória excelsa, a glória doxa, é a glória permanente, genuína e que tem toda a sustentabilidade por ser a glória de Deus, a glória divina. Agora vamos voltar-nos a questões vamos assim, do embate Tiago, Paulo e Paulo, Tiago,
que eu deixo para tratar justamente aqui na última parte, esse embate. Temos que considerar algumas questões entre eles. Primeiro, Tiago está olhando a fé num caráter prático. E Paulo está olhando a fé num caráter soterológico. Paulo olha a fé no âmbito doutrinário dogmático da soterologia, fé, convicção para a salvação. Tiago olha a fé no sentido eclético e no sentido prático, no sentido da operacionalidade da fé. Fé sem obras, então fé sem uma prática de amor, fé sem uma prática de assistencialismo, fé sem um olhar ao próximo, fé sem uma efetivação desta fé, para Tiago é morta. Mas Paulo não está confrontando a Tiago diretamente por sua posição. Paulo quer mostrar e mostra e apresenta uma outra perspectiva. A perspectiva de uma fé no âmbito soterológico, uma fé para a salvação, uma fé que crê e que não só de crença, de convicção, mas de entrega e de fidelidade num compromisso de servo, Senhor, de salvo, Salvador, de discípulo e mestre. É essa a proposta paulina. Vamos ver também que Paulo ele está muito mais, vamos assim, voltado a questões de um viver na fé. Tiago está mais preocupado com essa questão do viver na fé, da vida de compromisso, de fidelidade, de compartilhar com os irmãos da fé, do assistencialismo, e já Paulo está mais relacionado, preocupado com a questão doutrinária, com a questão do âmbito soterológico, do âmbito em que podemos considerar a pertinência da fé para a salvação. Quais os sentidos a aplicar e pensar e relacionar esta fé como elemento propulsor para alcançar a salvação. Então essa é a proposta de Paulo, que em algum momento ela é contrária à proposta de Tiago, mas isso não quer dizer que está ocorrendo uma discordância. O que nós temos que considerar é que a dialética hegeliana e a dialética platonista, que às vezes encontramos na carta de Paulo, encontramos também, e estamos encontrando nesse embate entre Paulo e Tiago, ela justamente surge para apresentar aspectos de um confronto de ideias, de uma formação de ideologias, de uma formação de propostas que mesmo nas divergências elas venham formar âmbitos de convergência, formando a ideologia no seu consenso, na sua conversão de uma ideia contrária com a outra ideia, nesse embate, desse diálogo confrontador dialético. Aí vão surgindo nessas trocas vamos assim, de divergências, vão surgindo convergências que vão resultando em uma formação de um cerne ideológico ponderado, equilibrado e que é uniforme entre os dois que estão participando da tese e da antitese, ou seja, da posição e da contraposição. É o que ocorre com Tiago e Paulo e Tiago. Muito bem, vamos agora olharmos e direcionarmos
mas não vamos seguir aqui nas epístolas gerais um olhar cronológico sequencial da ordem epistolar. Não, eu vou trabalhar com a proposta de observação analítica, teológica e empreendida pelo teólogo que nós estamos seguindo como fundamento das nossas aulas, que é o Frank Tillman, a qual ele vai considerar a próxima epístola geral a ser observada, a epístola de Judas, uma epístola apologética, uma epístola de um teor totalmente apologético, uma epístola de um sentido aplicativo, de um embate, de um confronto, de uma defesa da fé em meio a judaizantes, em meio a gnósticos, docetistas, e meio também a todo o confronto ideológico contra a fé, contra a religião, contra os princípios dos ensinos que os apóstolos estavam procedendo. Então nós vamos ver primeiramente que Tiago, ou melhor, que Judas vai trabalhar questões voltadas primeiramente à fé, segundo, a moral, terceiro, as divisões e as dissensões, né? Quarto, a destruição e a desfragmentação do sentido aplicativo da escatologia, e depois alguns aspectos voltados principalmente a questão dos falsos mestres e da infiltração desses falsos mestres entre o corpo da igreja, entre o povo de Deus. Tá? Então, os oponentes de Judas são justamente considerados os antinomianos corintianescos, ou seja, aquela comunidade que são considerados os perseguidores, os oriundos de práticas ocultas e de religiões do pluralismo e sincretismo que estava infiltrado na própria cidade de Coríntios, tá? Na Grécia. E um outro detalhe também é que Judas vai deixar muito claro que esses seus oponentes, eles assumiram o papel de mestres autoritários de uma comunidade para a qual ele está escrevendo, mas com a proposta de iludir, com uma proposta de subtrair, com uma proposta de disseminar, com uma proposta de corromper o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina, o verdadeiro alimento espiritual. Judas não vai trabalhar muitas questões dessa apologia, trabalhando principalmente o que é o verdadeiro ensino, o que é a verdadeira didascalia, o que é a verdadeira doutrina, didascalia, o que é o verdadeiro ensino proposto pelos apóstolos, o que é essa verdadeira doutrina, quais são os seus pontos, quais são as suas bases propulsoras, tá? O que está causando de decência e de procedência dentro do contexto eclesiológico, dentro do contexto do discipulado, na vida cotidiana dos discípulos, dos servos de Cristo, e os males e as destruições e as dissensões causadas por esses falsos mestres, esses corruptos, como ele fala, esses que estão causando um descontentamento, um desfragmento e uma dissuasão e perversão da fé. Tá? Então, ele vai trabalhar ali muita questão de confrontar essas práticas. E aí ele vai remeter às consequências escatológicas a qual esses falsos mestres está reservada para esses falsos mestres e para todos aqueles que seguirem a essas práticas.
Judas está mais preocupado com as pessoas que entram na comunidade cristã, principalmente passando a ensinar a eles como que deve ser uma vida de graça, uma vida de cristianismo, uma vida de amor ágape, uma vida de amor, uma vida de responsabilidade espiritual, e como deve se posicionar o cristão genuíno na oponência, na resistência a esses gnósticos, a esses docetistas, que são contrários à deidade, à divindade de Cristo, que são contrários aos ensinos sobre Cristo, cristocêntricos, defendidos pelos apóstolos, de Cristo como Filho de Deus, de Cristo como Verbo encarnado, de Cristo como verdadeiro Deus, né? Trabalhando aspectos da divindade, da deidade de Cristo, e em que esses docetistas, em que esses gnósticos são contrários por defenderem que Cristo não era um verdadeiro homem, verdadeiramente Deus, certo? Mas sim um humano com algumas prerrogativas de perfeição, mas não era Deus. E outras questões também eles vão trabalhar contrária ao verdadeiro sentido aplicativo da vida de uma perfeição e santidade e unidade que estava de Cristo em Deus e Deus em Cristo. A resposta então de Judas é uma resposta de contraposição, um julgamento escatológico, um julgamento que vai não só confrontar a esses falsos mestres no momento em que estão presentes, mas também no momento em que eles estão, o que está reservado para eles no futuro. E eu até agora vou abrir aqui as Sagradas Escrituras, lá justamente em Judas, para ilustrar alguns pontos desta aula sobre da teologia apologética de Judas, para justamente refletirmos juntos alguns aspectos a ser ponderados, analisados. Por exemplo, quando ele fala no versículo 6 e 7, repreendendo aos vossos mestres e aplicando justamente já um julgamento, um juízo de âmbito escatológico, dizendo aquele: e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas, sob trevas até o julgamento do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após a carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo vingança de fogo eterno, também, de mesmo modo, estes sonhadores imundos contaminam a carne, desprezam as autoridades e falam mal das potestades. Então, ele está aplicando um juízo escatológico, fazendo um paralelo comparativo com justamente o que ocorre no Antigo Testamento referente a Sodoma e Gomorra, para estar endereçado a mesmo juízo, o mesmo teor, a mesma situação e circunstância para aqueles falsos mestres, porque eles estão infiltrados em meio ao corpo de Cristo, profanando a doutrina, profanando a verdadeira doutrina, causando orientações difamadoras da fé, profanas e até práticas imorais sendo sugeridas dentro da igreja por eles. Então, eles são verdadeiros representantes, segundo Judas, de Satanás,
e instrumentos usados principalmente conduzidos por toda a esfera do mal, e aí ele endereça anjos decaídos, né? Faz essa atribuição. No entanto, depois vamos continuar aqui, o versículo 8, 9. No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele um juízo de acusação, mas disse: o Senhor te repreenda. Versículo 10. Estes, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, nestas coisas se corrompem. Eles vão querer trazer à tona para poder até causar uma dissuasão da fé, macular a fé, corromper os princípios da lei, falando sobre Moisés, dizendo e ensinando que houve um embate, um combate referente ao corpo de Moisés que não foi encontrado, em que alguns o acusavam, anjos, no caso, os anjos decaídos, né? Os principados e potestades brigaram pelo corpo de Moisés, confrontaram por questões da prática do assassinato que ele cometeu antes do encontro com Deus na sarça ardente. Então, eles vão colocar e vão até apresentar a figura de Miguel ali, o arcanjo Miguel, e vão dizer, aí Judas usa o exemplo do arcanjo Miguel, é Judas que usa o exemplo do arcanjo Miguel, e usa dizendo que o arcanjo Miguel não confrontou no mesmo nível que eles, porém só usou a sua autoridade e os repreendeu. Então é que a mesma forma, o mesmo proceder, o mesmo agir que arcanjo Miguel teve, eles também tivessem. Que quando surgissem aqueles ensinos, quando surgissem aquelas imoralidades, aquelas práticas doutrinárias prejudiciais, eles resistissem e repreendessem na autoridade do nome de Jesus. Outro sim, também ele vai falar no versículos 11 até o 13. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e corromperam gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa e pereceram na rebelião de Coré. Está se atribuindo a esses sócios mestres, que estão praticando extorsão de dinheiro, que estão praticando ensinamentos contrários à fé cristã, que estão corrompendo ao povo. Versículo 12. Estes são manjas em vossas festas de caridade. Quando festejam convosco, alimentando-se sem temor, eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Versículo 13. Ondas impetuosas do mar, que espuma a sua própria vergonha, estrelas errantes, para os quais o negrume das trevas está reservado para sempre. Essa epístola de Judas, ela é muito contemporânea, muito voltada a um confronto ao nosso contexto atual, aonde há uma ascendência de todos os tipos de falsos ensinos no âmbito teológico e filosófico e religioso, procurando de uma forma ou outra corromper os princípios doutrinários da fé,
do amor, da esperança, a verdadeira teologia, o verdadeiro estudo, conhecimento sobre Deus, o verdadeiro proceder do amor, de uma vida de fecundidade espiritual, procurando corromper os princípios morais, os valores cristãos e principalmente as doutrinas centrais da fé cristã. Seitas e até igrejas, porque muitas dessas seitas se denominam igrejas, muitos até se denominam desses falsos mestres atuais de pastores, de apóstolos, mas são lobos devoradores, com ensinos muitas vezes contrário, adverso, não procedente à Escritura Sagrada. Então, para esses também está reservado sim um juízo. Para esses também está reservado sim uma punição no âmbito do juízo escatológico, porque se infiltram em meio ao povo para causar danos morais, espirituais, doutrinários, teológicos e outros tantos que nós poderíamos aqui listar. Vamos em frente. Também precisamos apontar que muitos destes, e aí Judas ainda é mais contundente, já estão reservados, né, ao juízo eterno, já estão reservados à condenação eterna. Mas ele, em meio a todo esse confronto, ele também adverte, exorta e alerta a igreja, falando: conservai-vos no amor, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E de alguns tende compaixão com discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória com abundante alegria. Ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória, majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Então, aqui também ele conclui a carta, exortando, orientando, aconselhando a como procederem genuinamente e a como se manterem para alcançarem a vida eterna. A aula de hoje, então, nós trabalhamos esse análise teológico entre a Epístola de Tiago e a Epístola de Judas e desenvolvemos essa análise no âmbito prático e ortopráxico, para podermos contextualizar mais a realidade eclesiológica. Que esta aula fique endereçada em nosso cotidiano de vida, nossa vida cotidiana, em nossa prática de vida cotidiana, de vida cristã. Porque esse é um grande sentido aplicativo da carta de Tiago, e também tem um sentido aplicativo dentro da carta apologética e refutadora, não é? De uma resistência e defesa da fé promulgada e
consolidada e autenticada por Judas através da inspiração do Espírito Santo. Que Deus os abençoe e obrigado.